Então aqui, o que vem aplicado a decisões na fábrica, que eu estou mais envolvido nos últimos anos, você pode considerar assim, o que é o claro? Assim, é onde você consegue aplicar o PDCA, né? Planejar, fazer, verificar e agir. Então, são checklists, procedimentos, as instruções de trabalho, as OPs, né, as ordens de produção, que são bastante utilizadas aí nas fábricas, né, para organizar a sequência que vai ser fabricada lá no chão de fábrica, propriamente, com os postos de trabalho manuais e com as máquinas CNC. Então, esse é o domínio claro. O domínio complicado, onde precisa do especialista, já é a questão do planejamento e controle da produção, onde as pessoas usam seu conhecimento de processo para definir a melhor sequência de produção, para usar melhor os recursos, tanto as pessoas quanto os equipamentos, os dispositivos, né, matéria-prima, diminuir estoques, diminuir os tempos de setup. Então, existe uma série de fatores que o PCP tem que lidar para conseguir fazer a melhor distribuição das atividades. Então, de uma maneira mais ampla, assim, o que estaríamos fazendo, que vale para a fábrica, mas também vale para fora dela, é tratando aqui das questões de padronização, né, PDCA, SDCA, onde a SDCA é de standard, as normas, né, IATF, ISO, aqui o BPM, gerenciamento de processos de negócio, para entender melhor essas relações aí, que são mais claras, mais diretas dentro da organização. Então, aí a gente está falando muito de padronização, conhecimento técnico direto, melhores práticas. Já no complicado, entraria o gerenciamento de projetos, gráfico de Gantt, né? A gente tem o Big Data, estudar informações aqui com redes neurais, né? Analisar isso com vários algoritmos que temos à disposição agora, os princípios Lean, Six Sigma. É complicado, mas é possível aplicar e se tem grande previsibilidade sobre os resultados e uma ordenação possível dos dados. Aqui o complexo, daqui entraria no mundo ágil, e é legal que o Snowden coloca isso como as várias possibilidades, porque algumas pessoas pegam o Scrum, o agilismo, né, como solução para tudo. Então, às vezes o problema é simples e a pessoa quer fazer grupo, quer fazer uma série de atividades que não se aplicam ao domínio simples. O domínio simples pede padronização. Ou o problema é complicado, existe a solução pelos especialistas e eles querem fazer emergir uma nova solução num grupo de pessoas. Aí não é adequado. Esse caso aqui, onde se tem que usar as reuniões, ideação, testes, aqui, avaliação de resultados, o design thinking, é quando realmente você precisa testar algumas hipóteses, porque você não sabe o resultado das suas ações, então elas terão que ser testadas. Então, por exemplo, o comércio eletrônico, eles vão fazer mudanças na página, apresentar o produto de maneiras diferentes, então do marketing. Eles não sabem o resultado que vai ter na consulta para os seus clientes, né? Então eles têm que testar isso, colocar ali numa amostragem pequena, né? 5, 10% da população toda de clientes, e ver os resultados, se aumenta as vendas, né, se eles entendem as propostas da nova interface, enfim, se as coisas funcionam. E aí sim espalhar para toda a base de clientes. E o caótico, bom, cai um servidor central lá e sai o e-commerce do ar, né? Bom, para de funcionar o ERP da empresa, né, que controla as ordens de fabricação, ele cai. Bom, para o faturamento, né? Então tem que resolver isso de forma urgente, é o caos. Né? Então essa é uma abordagem. Eu tenho aqui uma situação de um outro artigo que nós desenvolvemos aqui, ligado à aplicação de redes neurais nesse domínio do complicado. Então, vocês podem ver o arquivo inteiro depois, mas basicamente as redes neurais funcionam como caixa preta, a gente tem estímulos aqui de entrada e ela dá uma resposta. Então, grosso modo, é um mapa de correspondência extremamente poderoso, que se existem regras dentro do problema, elas não serão explicitadas, mas nós conseguiremos que ela funcione, mesmo sem saber exatamente qual é a equação ou o conjunto de equações que rege o problema. Então aqui eu vou colocar um problema que tem uma solução analítica, uma solução direta. Tá? É um problema bem simples, que trata aqui de uma viga, um eixo, um cilindro em balanço, né, com carga concentrada na extremidade. Então quem estudou engenharia mecânica sabe que isso aqui é engaste, isso aqui é o exemplo de uma viga, né? Aqui tem um comprimento, aqui ponto X positivo para a direita, que é F a força, então, vertical que foi aplicada aqui na extremidade. Existem fórmulas já consagradas há muitas décadas, né? Mais de um século, para falar a verdade, que tratam disso, né? Então a gente tem aqui, ó, qual é a deflexão máxima aqui dessa viga? É a carga P, né?
a carga P, vezes L, que é o comprimento dela ao cubo, sobre 3 vezes módulo de elasticidade E, vezes o momento de inércia diária I, que no caso de uma viga cilíndrica, ela é π vezes R na quarta sobre 4. Tá? Então, fazendo essas contas, você tem a deflexão máxima para uma viga. Então, conhecendo as dimensões dela, você consegue calcular. Aí, qual foi a minha proposta? Obter 100 mil linhas com dados aleatórios, né, de carga, comprimento, variando essas variáveis, né? E aí, com essas informações aqui, fazer a rede neural entender esses dados e predizer quais seriam os valores, né, para um conjunto de entrada e dar um conjunto de saída. Então eu usei a linguagem R, eu fiz aqui todo o trabalho, né, manipulei as informações. No final, nós obtemos sim uma capacidade de predição, bem no final aqui. Só que esse artigo mereceria outro vídeo só para ele. Então aqui a rede neural é treinada com os dados, né, e depois ela começa a dar resultados com base no modelo. Isso é um modelo da realidade. Então, a rede neural não conhece aquelas equações, que são a solução fechada, a solução analítica do problema, mas mesmo assim, ela consegue prever com grande precisão os resultados. Então, aqui eu vou mostrando aqui os resultados finais, em comentários finais, que funcionou, que aqui a rede conseguiu identificar os valores corretos, né, propostos ali como entrada do problema. Então, só para vocês verem assim que a inteligência artificial, as redes neurais, são úteis, mas mais no domínio do complicado, porque no domínio do caos e do complexo, as regras são às vezes impossíveis de se perceber. E nós temos que cuidar com isso, porque mesmo a estatística, assim, que fala de correlações, as correlações não implicam em causalidade. Me lembro de um caso, acho que é o mais claro assim e simples de explicar. Certa vez encontraram numa praia dos Estados Unidos uma correlação muito forte entre o consumo de sorvetes e os ataques de tubarões aos banhistas. E já apareceram algumas pessoas defendendo, bom, tem alguma relação aí, então talvez o consumo de sorvete cause então os ataques por tubarões, né, aos veranistas. Na verdade, não era nada disso, né? O que acontecia? Tinha uma terceira variável, que era a temperatura ambiente, o calor, né? Que fazia as pessoas tanto consumirem sorvetes, para se refrescar um pouquinho, quanto dar um mergulho na água. Então, mais pessoas tomavam sorvete por causa do calor e mais pessoas entravam no mar por causa do calor. Mas o sorvete não era a causa das pessoas entrarem no mar. O calor era a causa para as duas, tanto para o consumo de sorvete quanto para a entrada no mar. Então, tem que cuidar muito quando aparecem estatísticas aí de correlações, dando a entender que uma variável é causa da outra. Muitas vezes não é. Não existe uma terceira, uma quarta, uma quinta variável, que essas sim estão impactando nas outras duas. Casualmente, quando está mais calor, as pessoas tanto tomam mais sorvete quanto mergulham mais no mar, o que dá espaço para ataques mais frequentes por tubarão. Então, essa é a explicação para vocês cuidarem, né? Quando colocam dados a serem avaliados, as correlações não são causalidade, não implicam em causalidade. Então, aqui no artigo vocês podem ler mais informações. Eu indo para a reta final aqui, eu gostaria de destacar uma outra imagem que eu coloquei, né? Onde a pessoa coloca aqui, né? Que quando você acredita que tudo é simples, né, tudo é ordenado, o sucesso passado nos torna invulneráveis a falhas no futuro, você está correndo um sério risco, tá? Então, se você está aqui achando, né, que essas coisas são verdade, você pode muito facilmente cair para o caos aqui, sair do simples e cair para o caótico, porque você acha que está no controle e você não está. Você está à beira do precipício. Então, esse limiar aqui, né, que é a fronteira entre o simples e o caótico, ele não pode ser passado aqui, senão você sai de uma solução. Imagina estar no controle para algo totalmente fora do controle, que é o caos. Tá? Então, eu pretendo ainda melhorar esse artigo, colocar mais esse vídeo que estou fazendo agora aqui no final, e também talvez mais algumas imagens aqui, deixar ele mais robusto um pouquinho. Tá? Mas a mensagem é essa, então, para vocês. Em relação à fábrica, que eu poderia dizer
é que o APS, né, a parte de planejamento do que vai acontecer na fábrica, está no domínio ordenado, ou claro, ou complicado, do que é previsível. Então a gente ali tem a data de entrega dos itens, né, dos lotes, os setups que são previstos. No domínio mais complicado tem as características, tanto de processos quanto máquinas a serem considerados. E quando vai para a fábrica, geralmente cai no complexo, né? Porque lá existem fatores não previstos, né? E operadores podem faltar, a máquina pode quebrar, embora tenha sido feita manutenção preditiva, manutenção preventiva, mesmo assim pode acontecer quebra de máquina. Matéria-prima que chega pode não estar segundo as especificações, então vai dar problema no processo. Enfim, né? Várias coisas podem acontecer e a gente tem que saber lidar com isso. Nós, implantando sistemas APS e MES, nós tentamos fazer com que aquilo que está complexo, né, se torne complicado e muitas coisas se tornem simples para quem usa. Esse é o grande ganho. Então, por exemplo, uma coisa que nós fazemos no sistema APS e MES é, por exemplo, quando há necessidade de colocar uma ordem na frente da fila, né, de fabricação. Então, quando nós fazemos isso, automaticamente o sistema recalcula para saber as novas entregas, né, que elas vão atrasar de acordo com o tempo que foi ocupado naquela máquina pela nova ordem que entrou no início da fila. Então são informações aí que a gente pode estar comparando o que acontece na fábrica com o Knaven. Então também o que ajuda assim, ter informações digitais na fábrica é evitar diário de bordo manual, entrada de informações manuais, a gente pode fazer isso de forma digital, muito simples de trabalhar. Os desenhos não precisam mais circular em papel, pode ser em telas, né, coletores, interface homem-máquina e HMs direto do lado da máquina. As sequências de OP são definidas previamente e a gente pode ver na linha do tempo seus impactos, menos setups, dá para fazer agrupamento de setups. As pessoas não precisam ficar escolhendo OPs, porque as OPs elas são empurradas, né? Então a pessoa só tem que seguir a ordem já definida pelo PSP. Não precisa anotar dados manuais, nenhum tipo, né? E falar com a engenharia sobre desenhos, ela pode dar zoom no desenho, pode fazer uma série de consultas direto do lado da máquina. Tá? Então, com isso eu espero fechar essa questão do Knaven mais ligado à fábrica, que é o público que mais tem me acompanhado ultimamente. Né? Mas sabe para qualquer organização. E nas pesquisas que eu fiz, para me preparar aqui para mostrar para vocês o Knaven, eu cheguei em muitas informações. Aqui eu vou mostrar só uma parte do que eu fiz, tá? Por exemplo, aqui, ó. O que a gente, quando a gente está começando a atuar num problema novo, né, muitas vezes a gente dá como certo que faremos aqui o nosso planejamento, rodaremos o nosso planejamento e chegaremos lá. Principalmente o pessoal mais júnior assim, tem uma visão bem otimista das coisas. Né? Com a experiência a gente vê que não é bem assim, né? Tem uma série de desafios assim que acontecem inimagináveis, né? Entre o ponto A, que é o início, e o ponto B, que é o final. Mas enfim, a gente tem que saber lidar com isso. Né? Então, conforme as situações vão acontecendo, a gente tem que ir fazendo a abordagem adequada ao problema. Daí o framework Knaven é bem interessante nesse ponto de vista. Né? Se existem problemas óbvios, que são bastante restritos pela situação, não há grau de liberdade, assim, não há muita flexibilidade, a gente tem que categorizar e pronto, e aplicar a melhor prática, como já foi mostrado antes.